Quando nós nos vemos defrontados com uma situação como essa, logicamente nós temos que tomar uma posição, né? Esse é um aspecto muito importante da questão. E a posição tem que ser sempre contra os países imperialistas, se é que nós temos alguma consciência de quais são os nossos interesses, né? Enquanto não só um país oprimido e explorado, mas com pessoas também oprimidas e exploradas. O grande inimigo do povo brasileiro, o grande inimigo da classe trabalhadora brasileira é o imperialismo. Quando a gente fala burguesia, né, que é um termo também comumente usado por muita esquerda, nós estamos falando de muitas coisas diversas, né? Existe a burguesia da Síria, mas como nós vimos ontem, a burguesia da Síria não é nada, né? Ela oprime a população do seu próprio país, como toda burguesia, explora essa população, mas ela não é nada perto, por exemplo, da burguesia norte-americana, inglesa, francesa, alemã, japonesa, etc. e tal. Ela é um zero à esquerda, ela é uma nulidade política. Ela é, por sua vez, oprimida e explorada pelo imperialismo também, né? Isso é uma coisa que muita gente não entende. Muita gente acha também que se você fizer a formulação de que a burguesia de um país atrasado também é explorada e oprimida, isso significa você exaltar o papel histórico dessa burguesia, o que é bobagem. Não é porque uma pessoa é explorada e oprimida que ela vai ser revolucionária. Nós podemos ver isso daí no dia a dia, né? Está cheio aí de gente que é explorada e oprimida e apoia a direita, não é? Porque os seus interesses não levam ela a lutar, mas a se associar com o mais poderoso. É uma coisa muito comum, tá? Por exemplo, no Brasil nós temos aí grandes empresas que optaram pelo caminho da associação com o capital imperialista, não da luta. Para uma burguesia já estabelecida, o caminho da luta é um caminho penoso, porque a burguesia vive do lucro, vive da exploração, ela é rica e, portanto, a luta vai causar uma série de prejuízos. Vocês imaginem como é a luta, né, de um país explorado, da burguesia de um país explorado, com um país como os Estados Unidos, ou como a França, como a Inglaterra. O ônus, né, que isso significa para a burguesia. A burguesia, em todos os países do mundo, já há muito tempo deixou de ser revolucionária. Mas isso não quer dizer que ela não seja oprimida e explorada pelo imperialismo, né? Não vamos confundir, não vamos fazer uma associação imediata de uma coisa que não está efetivamente associado. Nos países como o Brasil, como a Síria, como vários outros países do mundo, a luta contra o imperialismo é uma luta central, né? Nós podemos ver aqui que, se nós queremos lutar contra a burguesia brasileira, o setor mais importante, vamos supor, setores como a Rede Globo, o Banco Itaú, etc. e tal, nós, na verdade, estamos lutando contra os sócios menores do capital imperialista mundial. Quer dizer, na realidade, nós estamos lutando contra o imperialismo, né? Não estamos lutando com uma burguesia separada do imperialismo, na maior parte dos casos. É isso que acontece, né? Eu acho que isso aqui é muito importante, porque sem essas noções básicas, né, da relação entre as classes em nível mundial, é impossível você traçar uma política objetiva, séria, clara, né, diante dos problemas. Por exemplo, eu vi uma matéria aqui, enquanto estava esperando o início do programa, de um partido de esquerda, que falava o seguinte: nós somos contra o bombardeio imperialista, mas nós somos contra o governo do Assad. Bom, a pessoa meio que tem que decidir numa hora dessas, né? Não dá para ser contra todo mundo, a não ser que você fosse mais forte do que os dois. Se você é mais forte do que os dois, você entra lá e fala, ó, se você se mexer, você apanha, e você também fica no seu canto, senão você leva a sua. Mas se você é mais fraco do que os dois, não dá para ter esse tipo de política prepotente e arrogante.
né? Você tem que, na hora, você tem que decidir se você fica do lado do país que está sendo atacado pelo imperialismo ou do lado do imperialismo. Não dá para ficar nem acima dos dois campos, que é uma fantasia de super-herói, né? E nem neutro, porque você fica neutro diante de um inimigo que é o seu inimigo, que é muito poderoso. Aí alguém, logicamente, nós estamos numa época em que a moralidade pseudo-democrática se sobrepõe à política, alguém vai falar assim, não, mas o Assad é um ditador, tem esse defeito, fez aquilo, fez aquele outro mais. Vamos supor que as acusações sejam reais, né? Que o pessoal lá, o governo seja muito horrível como determinados setores querem pintar. Não é bem assim se a gente for ver de perto, mas enfim, vamos supor que seja assim. De qualquer maneira, você tem que escolher. Você tem que escolher com base no seu interesse. O que interessa mais? A derrota do imperialismo ou a derrota de um governo que, no final das contas, é praticamente vassalo do imperialismo? É óbvio que o que interessa é a derrota do imperialismo. Se o imperialismo sai vitorioso num enfrentamento como esse, todos os governos não vão deixar de ser autoritários, ditatoriais, seja lá o que a gente acha que eles são. Pelo contrário, vai se aprofundar a situação nesse sentido, porque vai se aprofundar a dominação imperialista, né? E a dominação imperialista, em geral, sobre o mundo todo vai se fortalecer. Quer dizer, não é um problema moral, é um problema real da luta política e da relação de forças política que existe no mundo. É isso que nós temos que entender claramente, né? Que muita gente não consegue entender. Se o imperialismo é derrotado na Síria, para nós brasileiros, é uma vitória dos brasileiros, porque enfraquece em alguma medida, logicamente, em alguns casos muito pouco, em outros casos muito mais, mas enfraquece, né, o poder que efetivamente controla a política e a economia nacional. Se o imperialismo sofrer, né, uma contestação como acontece na Síria em vários países ao mesmo tempo, é óbvio que a situação do imperialismo vai se debilitando. E se o imperialismo se debilita, abre caminho para o desenvolvimento da luta e da realização dos interesses dos povos que ele oprime. Nós precisamos ter bem claro esse problema para poder se situar na luta política. Não podemos substituir esse problema, como muita gente quer fazer, pela luta entre a democracia e a ditadura, entre os humanitários e os maus elementos da política internacional. Por quê? Porque não se trata de uma luta entre democracia e ditadura. Isso é apenas uma ficção, e uma ficção bem sem fundamento nenhum. Por exemplo, ali do lado da Síria nós temos a Arábia Saudita, que é apoiada pelos democratas todos do mundo. É um dos governos mais ditatoriais que existem no mundo, né? Vizinha à Síria nós temos o Estado de Israel, onde até setores liberais do próprio país falam que o governo é um governo tipo fascista. Então, quer dizer, não há nenhuma luta entre democracia e ditadura. O que há é uma luta entre opressores e oprimidos, né? Se em determinados lugares você tem um governo ditatorial e o imperialismo invade aquele país, derruba esse governo, a coisa vai se acentuar. É isso que nós precisamos ter sempre presente. Num texto famoso, né, citado aí centenas de vezes, que expressa bem a posição marxista sobre o assunto, Trotsky faz dá um exemplo, né, hipotético, que é um exemplo, uma provocação para mostrar exatamente qual é a relação entre países oprimidos e opressores, democracia
e ditadura. Então ele fala o seguinte, isso na década de 30, né? Fala que se a Inglaterra, né, democrática, parlamentar, que garante as liberdades civis, etc. e tal, entrar em guerra com o Brasil, onde vigora um governo semifascista, que era o governo do Estado Novo, né, estabelecido em 37, nós teríamos que ficar do lado do Brasil semifascista contra a Inglaterra democrática. E ele explica, né, que se o Brasil ganha a guerra, o governo ditatorial no Brasil vai se enfraquecer. Se a Inglaterra ganha a guerra, ela pode até derrubar aquele governo, mas vai botar um outro governo que vai ser ainda mais ditatorial que aquele. É, por exemplo, o que acontece na Síria. Se nós consideramos que o governo sírio é muito ruim, se ele for derrubado pelo imperialismo, eles vão colocar lá um governo fantoche, pode até ter uma aparência, realizar alguma eleição, apesar que no Oriente Médio essas ficções democráticas elas não vingam, né? Não acontece. A gente vê aí o que aconteceu no Egito. Vão colocar um governo estilo egípcio, cuja grande função vai ser o quê? Entregar o país para os exploradores estrangeiros. Então, essa é uma questão absolutamente decisiva da política internacional. Está aí porque a gente deve não só combater a agressão imperialista contra a Síria, como relacionar essa agressão com a agressão imperialista contra o Brasil, que foi o golpe de Estado realizado aqui contra o governo do PT. Aí alguém, né, sempre está cheio de gente muito crítica no mundo, né? Alguém fala assim, nossa, o governo do PT foi ruim, não é revolucionário, não é socialista, não fez isso, não fez aquilo e tal. Tudo aquilo que a pessoa gostaria que o governo do PT fizesse. Bom, mas porque o governo do PT é assim, 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 assado, nós vamos deixar que o imperialismo venha aqui e derrube o governo do PT? Nós vamos permitir que os agentes do imperialismo no Brasil passem por cima da Constituição e dos direitos populares e da votação que foi realizada e tirem o governo do PT? Não. Vigora a mesma situação que vigora na Síria. Se alguém tem que resolver o problema do governo na Síria, é o povo sírio, não o imperialismo. A solução imperialista não é solução nenhuma. Né? E aí nós não podemos estar dispostos a aceitar, né, a camuflagem do problema. Porque aqui o imperialismo veio e contratou esses idiotazinhos do MBL. Qualquer pessoa vê que esse pessoal aí não tivesse uma mão invisível de trás deles, e esses caras nunca teriam saído da escola primária. Não é óbvio isso daí? Contrataram uns pobres coitados aí para fazer um papel. Aí criam institutos, que nem o Instituto Milênio, corrompendo intelectuais, né? Hoje na Folha tem uma matéria, por falar em intelectuais corrompidos, tem uma matéria do Demetrio Magnoli, que fala que o Lula não é preso político. É uma pessoa contratada para falar essas coisas, né? Contratada mesmo, com bom salário, é contratado pela Folha, pela influência, né, da direita imperialista, é do Instituto Milênio, e assim são muitos. A gente vai por aí, a gente vai ver os articulistas da Veja, que não têm capacidade para escrever nem num jornal de bairro da cidade mais pobre do Nordeste, você entendeu? Estão escrevendo na Veja. Por quê? Porque é interesse de alguém que eles fiquem lá escrevendo coisas absolutamente estúpidas. Montaram toda uma campanha. Aí aparecem juízes que pisam em cima da Constituição sem o menor pudor. Por que eles fazem isso? Aquela votação de 6-5. Os juízes não sabem que a Constituição proíbe aquilo que eles votaram? Lógico que eles sabem. Mas aí há interesses de força maior, né? Maior do que a Constituição, que permitiu a cooptação dos juízes para essa posição. Então, quer dizer, é uma guerra, só que não é uma guerra, num primeiro momento, ou prioritariamente, feita com armas de fogo. É uma guerra feita com toda uma operação política profundamente antidemocrática, né? Financiada com
milhões e milhões e milhões de dólares para derrubar um governo que foi eleito pelo país e impor um governo que seja subserviente ao imperialismo, que entregue todo o petróleo nacional, que termine de estatizar aquilo que o FHC não conseguiu estatizar, que era outro serviçal, né? Outro pano de limpar o pé do imperialismo. Então nós temos essa situação. Tudo isso é fundamental para entender a situação nacional, né? O processo político no Brasil, que nós estamos assistindo, ele é o desenvolvimento de uma luta que, em última instância, é uma luta do povo brasileiro e do imperialismo internacional. Essa luta é travada através de intermediários, né? Setores políticos de esquerda, que não tem, muitos dos quais não têm consciência do que está acontecendo e travam uma luta de maneira muito inconsequente, às vezes até entregando essa luta para o imperialismo, políticos nacionais que servem o imperialismo, juízes, policiais, todos eles cooptados pelo imperialismo. E muito dinheiro do lado direito e muito pouco dinheiro do lado esquerdo. Uma imprensa que foi toda ela cartelizada, que foi toda ela contratada para fazer o golpe de Estado, né?